Renan, está na escuta? Opa, estou sim aí. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então hoje nós faremos o Parasensibilizar com a participação do nosso aluno Renan Lima Canhoto, que vai falar para a gente sobre o tênis em cadeira de rodas, tá bem? Com você, Renan. Tá, deixa eu só começar a compartilhar aqui. Tá aparecendo aí, né? Já estamos visualizando a sua tela, Renan. Tá, vou abrir aqui a apresentação. Bom, boa tarde então a todos, né? Como a minha me apresentou, eu sou o Renan e vou falar um pouco sobre o tênis de cadeira de rodas nessa minha apresentação do Parasensibilizar. Vou contar aqui. Bom, começando um pouco com a história do tênis de cadeira de rodas, né? Ele foi idealizado nos Estados Unidos, na Califórnia, em 1976, pelo Brad Parkes e o Jeff Minenbrigg. Esse da foto aqui na direita é o Brad. Ele era atleta de esqui acrobático e após uma lesão medular que ele sofreu numa competição, ele, na reabilitação, né, que ele estava fazendo e tudo mais, ele conheceu o Jeff, que também era cadeirante, e o Jeff tinha interesse no tênis. E os dois juntos, eles começaram a idealizar o tênis de cadeira de rodas, né? Em 1977, foi a data do primeiro torneio oficial de tênis de cadeira de rodas. E já em 1980, o primeiro torneio nacional. Esse torneio de 77 foi na cidade da Califórnia, né? Foi mais fechado, e em 80 já teve um primeiro torneio de nível nacional da modalidade. Em 1988, nos Jogos Paralímpicos de Seul, o tênis de cadeira de rodas entrou como exibição, foi como um teste, não valia medalha nem nada. E já em 92, em Barcelona, ele já passou a fazer parte das Paralimpíadas oficialmente, com a competição, com a disputa de medalhas e etc. Ainda também em 79, antes mesmo do primeiro campeonato nível nacional, foi quando surgiu a primeira federação, o primeiro órgão regulador, né? Que era a Federação Americana de Tênis de Cadeira de Roda. Depois, posteriormente, a Federação Americana de Tênis se apropriou, não sei se essa palavra é certa, mas usaram fazer apenas uma federação que passou a regular os dois esportes. Um pouco das regras. Como o próprio Flávio disse também na aula antes, o tênis é um dos esportes que o tênis adaptado, no caso do tênis de cadeira de roda, é praticamente as mesmas regras do tênis tradicional. A única diferença mesmo é a questão do kick, que no tênis tradicional a bola pode dar um kick na quadra e aí depois o competidor tem que bater para o outro lado. No tênis de cadeira de rodas ela pode dar 2 kicks. No terceiro, se der um terceiro kick, aí é ponto para o adversário. O primeiro kick, ele necessariamente tem que ser dentro da linha da quadra, né? E o segundo kick, ele pode ser em qualquer lugar, pode ser fora da demarcação, dentro da demarcação, não tem problema. Aí, um pouco das outras regras, que aí são iguais, né? Tanto para o tênis de campo, que é como chama o tênis tradicional, né? Ou para o tênis de cadeira de rodas, é que, para quem não conhece muito do esporte, a partida é disputada em sets. No tênis de cadeira de rodas é melhor de 3, né? Quem ganha 2 sets vence a partida. Para ganhar um set, você precisa fazer 6 games, é contado de 1 a 6, né?
Então, você chegando a 6 games, você marca um 7. E dentro dos games tem uma pontuação que ela é um pouco confusa para quem não conhece muito, porque ela é contada. Se você faz um ponto, soma 15, você faz outro, soma 30, e você faz outro, soma 40. Eu não sei particularmente muito bem o porquê que a contagem é assim, mas essa é como você faz um game. 15, 30, 40, e aí você finaliza o game. 6 games, um 7. E aqui a questão dos kicks, né, que eu já tinha comentado. Aqui um pouco dos equipamentos assim, necessários para a disputa do TCR, né, o tênis de cadeira de rodas. Aqui é uma imagem de uma quadra. Uma coisa que eu esqueci de comentar também, o Flávio tinha comentado que, além da regra, a única regra diferente é a questão dos kicks, todas as outras questões assim, do esporte são as mesmas, como o tamanho da quadra, a altura da rede, a raquete e a bolinha são as mesmas. A única diferença também fica por conta da cadeira. Né? Aqui no desenho da quadra, essas linhas laterais, para quem também não tem familiaridade com tênis, são para disputa de duplas. Então a disputa de simples fica só essa faixa maior central, e quando a disputa de duplas tem essas duas faixas extras nas laterais. Aqui uma raquete, uma bolinha tradicional. Aqui a cadeira de rodas, depois o vídeo ele explica melhor sobre a cadeira de rodas, mostra melhor também. E também é uma questão que no saque, o atleta necessariamente tem que sacar cruzado, então o primeiro ponto começa sempre na direita, primeiro ponto do game, então ele vai estar aqui do lado direito, e tem que sacar cruzado dentro desse setor aqui, nesse quadrado, do outro lado da quadra, obrigatoriamente. Depois o segundo ponto do game, inverte o lado, e se inverte sucessivamente. Uma curiosidade sobre o tênis é que ele tem 3 tipos de quadra. Perdão. Quadra de grama, quadra de saibro, que é uma espécie de terra, eu costumo chamar de pó de telha também, e a quadra dura, que é a quadra de cimento. E vou falar um pouco dos torneios mais para frente também, mas durante o ano, o calendário do tênis, tem 4 grandes torneios, que são os 4 grandes slams, que é o Australia Open, que é a quadra dura de cimento, o Roland Garros, que é em Paris, que é na quadra de saibro, o Wimbledon, que é na Inglaterra, que é na quadra de grama, e o US Open, que também é quadra dura, que é nos Estados Unidos. Agora sobre as categorias do TCR. Né? Ele é dividido em 2 categorias, que seria a Open e a Quad, ou traduzindo, eles chamam também de aberta ou tetra. Na Open, competem os atletas diagnosticados com deficiência permanente nos membros inferiores, porém com a movimentação normal dos braços. Dentro da Open, é dividido entre simples e duplas, feminino e masculino, então totalizando 4 categorias dentro da Open. Já a Quad competem os tenistas que têm deficiências em 3 ou mais extremidades do corpo, ou seja, movimentos das pernas e braços limitados e dificuldade para segurar a raquete. Aqui, na categoria Quad, não tem diferenciação masculino e feminino, é apenas simples e duplas mistas, então são 2 categorias. E já na Quad é utilizado, pode ser utilizado também, a questão da cadeira eletrônica, como o Flávio comentou, né? Uma cadeira motorizada, já que alguns tenistas não têm o movimento dos braços. Agora uma outra curiosidade também, que é sobre a maior atleta da história do tênis de cadeira de rodas, que é a holandesa Esther Vergeer. Ela ganhou 48 grandes slams na carreira, né, que é o que eu comentei, o Grand Slam é o torneio máximo assim, do tênis. Tem a Paralimpíada também, né, que é de 4 em 4 anos, mas esses são os torneios anuais, que só foram 21 grandes slams de simples e 27 de duplas. Ela tem 8 medalhas paralímpicas, 7 dessas 8 são de ouro. Se eu não me engano, são das 7 de ouros, 4 são simples e 3 são duplas.
E ela estabeleceu um recorde de 10 anos de invencibilidade, que foi de 2003, foi a última vez que ela perdeu, até 2013, que foi quando ela se aposentou. Então, desde 2003 até 2013, ela não perdeu nenhum jogo até ela se aposentar. No total da carreira dela, foram 700 vitórias, só 25 derrotas. E um outro dado importante, foram mais de 120 títulos, 120 títulos consecutivos, perdão. 95 vitórias com parciais de 6-0, 6-0, ou seja, ela não perdeu nenhum game para seu adversário em 95 partidas da carreira dela. E durante esse período de invencibilidade dos 10 anos, ela perdeu apenas 18 sets. Foram um total de 470 partidas, né? Nesses 10 anos, ela perdeu só 18 sets. Ela já foi nomeada 5 vezes para o prêmio Laurels, que é o Oscar do esporte, e ela ganhou esse prêmio 2 vezes das 5 que ela foi indicada. Também um fato sobre ela, eu acabei nem colocando aqui, mas que eu estava vendo, pesquisando sobre ela, que ela recentemente venceu uma luta contra o câncer, né? Foi ano passado, se eu não me engano. Então, uma notícia boa aí para ela, né? Uma curiosidade também. Agora, o Brasil, no tênis de cadeira de roda e para a Olimpíada, né? O Brasil ele não tem nenhum órgão regulador específico para o tênis de cadeira de roda. Essa função fica com a CBT, que é o Comitê Brasileiro de Confederação Brasileira de Tênis, perdão. E recentemente, no mês retrasado, né, em junho, a CBT ela criou um comitê consultivo exclusivo para o TCR, né, que o objetivo desse comitê é expandir mais, né, o esporte, difundir melhor, dar um melhor suporte para os atletas, para os treinadores, enfim. Sempre melhorar a experiência, né? Aqui ao fundo a foto é os membros do comitê, sendo 2 atletas, que é a Miricol Duval e o Maurício Pomé. Os outros 3 são técnicos da modalidade. Ainda sobre Brasil e Paralimpíada, o primeiro brasileiro a disputar o esporte foi o José Carlos Moraes, não dá para ver direito, mas é esse na foto no fundo, do lado do Guga. Ele era atleta do basquete de cadeira de rodas e ele conheceu o tênis de cadeira de rodas quando ele estava com a seleção brasileira de basquete na Inglaterra, em 1985, disputando um torneio. Lá ele conheceu o tênis, se interessou pelo esporte e começou a ir atrás. Né? E 11 anos depois, nos Jogos de Atlanta, nos Jogos Paralímpicos de Atlanta, o Brasil teve a primeira participação nos Jogos com ele, participaram nas duplas, né? Então foi o José e o Francisco Reis Júnior que participaram em 96 da Paralimpíada. É uma notícia triste, né, que ano passado, se eu não me engano, o José Carlos ele faleceu em julho do ano passado com 73 anos, decorrência de um infarto. Ele estava na casa dele em Niterói e acabou falecendo ano passado. Mas foi o precursor, por assim dizer, do tênis de cadeira de rodas no Brasil. Agora sobre Tóquio, né, 2020, né, a Paralimpíada agora, que a gente está vivendo no momento. Aqui esse slide já está, infelizmente, ele já está um pouco desatualizado, né? Eu tinha colocado que o Brasil conta com 7 atletas, são 2 mulheres e 5 homens na Paralimpíada, que vão em busca de uma medalha histórica para o país, né? O Brasil nunca ganhou medalha nas Paralimpíadas, no tênis de cadeira de rodas. Só que, infelizmente, as disputas já começaram, né? E o Brasil já está fora, não tem mais chance de disputa de medalha. Vou falar um pouco no final também, mas a gente já não tem mais chance de medalha nesse ano, né? E dos 7 atletas, 6 são na categoria Open, como eu falei lá antes, e 1 na categoria Quad. Aqui são os atletas que participaram, né, da edição paralímpica desse ano, no tênis de cadeira de rodas. O Maurício Pomé, que ele tem 51 anos, ele é o mais experiente da equipe do tênis, né, do TCR.
Ele já tem 22 anos de modalidade, essa foi a 5ª Paralimpíada dele. Ele foi uma das grandes conquistas dele, foi a prata no Mundial que ocorreu no Japão em 2016. Esses todos são esqueci de comentar no começo, que são da categoria Open, né? Eu vou mostrar primeiro os 6 da categoria Open, depois o da categoria Quad. O outro competidor é o Gustavo Carneiro, que tem 49 anos. Ele era tenista, né, desde criança, e há 3 anos mais ou menos que ele disputa o TCR, depois ele ter que amputar uma perna em decorrência de um câncer. Então ele disputava o tênis de campo tradicional, e há aproximadamente 3 anos que ele passou para o TCR após ter que amputar a perna. Daniel Alves Rodrigues, de 35 anos, ele, se eu não me engano, acho que é a 2ª ou 3ª Paralimpíada dele. Ele foi bronze nos Jogos Pan-Americanos, que os últimos que teve, né, em Lima, no Peru, em 2019. Também é uma das promessas, por assim dizer, do Brasil. O Rafael Medeiros, de 31 anos, ele, se eu não me engano, também acho que essa foi a 2ª ou 1ª Paralimpíada dele. Ele foi campeão do Peru Open ainda esse ano, né, no começo do ano. Que durante o ano tem os grandes Slam, né, que são os 4 principais torneios, tem vários, todo mês tem Open, e aí são em vários países, esses torneios são um pouco menores que os grandes Slams. Né? O Rafael foi campeão desse no Peru esse ano. A Mary Cole, de 27 anos, essa foi a primeira Paralimpíada dela. Ela é tricampeã da semana Gustavo Kuerten, se eu não me engano, tanto de simples quanto de dupla, que ela é tricampeã. E ela também é medalha de prata num campeonato internacional que foi realizado em Belo Horizonte. E para finalizar a equipe de Open, a Ana Cláudia Caldeira, de 23 anos, que é a mais nova da equipe toda brasileira, também é a primeira Paralimpíada dela. Ela tem 7 anos de modalidade, ela ainda está começando, né, as competições, ela não tem ainda nenhum título de expressão. Ela passou a praticar o TCR depois de um acidente de carro que ela sofreu, e ela começou a praticar o tênis como reabilitação também. Por fim, para fechar a equipe, o Imanito Silva, de 28 anos, essa, se eu não me engano, também é a 2ª Paralimpíada dele. Ele foi 5º lugar na Rio 2016, na última Olimpíada, né, aqui no Brasil. E foi finalista de duplas no Roland Garros 2019, que é o Grand Slam que eu comentei, né? Ele foi 2º lugar de duplas. Aí, sobre a Paralimpíada desse ano, infelizmente a maioria deles acabaram sendo eliminados no primeiro round, né, primeira rodada. Quem ganhou uma partida foi a Mary Cole, se eu não me engano, eu não lembro agora se foi a Mary Cole ou a Ana, eu peço desculpas. Mas uma das duas ganhou uma partida e aí foi eliminada na segunda, nas oitavas de final. E uma dupla também do Daniel e do Gustavo, eles ganharam um jogo, foram para as oitavas e acabaram sendo eliminados nas oitavas também. E como comentei, né, o Brasil já não tem mais chance de medalhas, nem jogam mais, né, nessa Paralimpíada agora. Bom, aqui as referências. Agora eu vou colocar o vídeo rapidinho. Esse primeiro vídeo é sobre... Ele exemplifica bastante tudo que eu comentei sobre regras, a questão da cadeira, das categorias. É bastante explicativo, por isso que eu achei interessante passar ele. Mas só me dá um retorno se está saindo o som, por favor, Mi. Está saindo o som, sim. Meu nome é Carlos Santos, sou atleta do tênis em cadeira de rodas. Atualmente sou o número 1. Só um comentário, perdão. O Carlos Santos, esse vídeo foi feito no 2016, né, para 2014, perdão, para a Olimpíada de 2016. O Carlos Santos hoje ele já está aposentado. Ele disputou 5 Paralimpíadas, se eu não me engano, e a Rio 2016 foi a última, depois ele aposentou. Né? Do país, do Brasil, e número 30 do mundo. Já participei de 3 Paralimpíadas, que foram Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. Também joguei 2 Pan-Americanos,
no Rio em 2007, onde fui medalha de ouro em duplas e bronze em simples, e Guadalajara 2011, onde conquistamos também a medalha de bronze nas duplas. Hoje eu vou apresentar para vocês o que é o tênis em cadeira de rodas. Dentro do tênis em cadeira de rodas, existem duas classes. Uma é a Open, onde todos os atletas estão aptos a jogar. A outra é a Quad, onde um atleta precisa ter comprometimento em 3 extremidades do corpo, seja ela na perna, no braço ou na mão. Fora isso, todos os atletas estão aptos a jogar a categoria Open, e por isso o tênis é diferente e é a modalidade que aproxima mais do esporte andante. A primeira característica da cadeira são as rodas. Elas precisam ser inclinadas para que o atleta tenha agilidade e segurança dentro de quadra. Elas possibilitam que o atleta possa fazer curvas de uma forma mais agressiva, sem correr o risco da cadeira capotar. Além das rodas inclinadas, a cadeira possui 2 rodinhas na frente que giram no próprio eixo. São elas que possibilitam o atleta a se locomover com mais destreza dentro de quadra. Além disso, existe uma rodinha atrás da cadeira, responsável também pela estabilidade do atleta em quadra. Uma outra característica é que a cadeira possui cintos de segurança. Isso evita que o atleta se desequilibre e caia da cadeira durante os pontos. A regra do tênis em cadeira de rodas é exatamente a mesma utilizada no tênis convencional. A dimensão da quadra é a mesma, as marcações das linhas são as mesmas, a altura da rede também. O material que nós utilizamos, raquete, bolinha, são todas idênticas ao tênis convencional. A única coisa que diferencia o tênis convencional do tênis cadeira de rodas é a utilização do segundo kick em quadra, sendo obrigatório o primeiro kick dentro da área de jogo e o segundo independente. Isso torna o jogo um pouco mais dinâmico, onde um atleta que não possui tanta velocidade e domínio da cadeira pode igualar o jogo com outro atleta que possui total domínio. Atualmente, o tênis em cadeira de rodas já se aproxima do tênis convencional, no que se diz respeito à dinâmica e velocidade de jogo. Para que vocês tenham uma ideia, eu mesmo já saquei a 171 km por hora. Isso é a média de um jogador profissional em torneios da ATP. Os golpes são exatamente os mesmos utilizados no tênis convencional. Usamos bastante topspin, usamos bastante slice, vamos para a rede fazer voleio, uma bola alta, usamos smash e sacamos no fundo de quadra. Espero que vocês tenham gostado do tênis em cadeira de rodas. Torçam por nós no Rio em 2016. Certo. Agora, o segundo vídeo é mais um pouco para mostrar a dinâmica de jogo assim mesmo, nem precisa tanto do som, porque está em inglês, enfim, deixar ele baixinho. Só para ver um pouco mesmo da troca de bola e afins. Esse é o Emanito, né, que ficou em quinto no Rio. E acabou sendo eliminado para o sul-africano. E aqui o jogador norte-americano é um exemplo de cadeira eletrônica, né, que eu tinha comentado. Uma curiosidade que também nesse caso o atleta ele deixa a bolinha no pé, né, como vocês viram, e joga para cima para sacar. Eu estava lendo também uma das regras que acho que se o atleta quiser, nesse caso, ele pode vir alguém auxiliar e jogar a bola para cima para ele sacar para o outro lado.
E acho que no saque, né, Renan, as rodas traseiras da bicicleta não podem estar dentro da quadra também, né? Tem alguma coisinha assim. Isso, é. Sim, bem notado, amigo, obrigado. Mas isso Posso fazer vídeo alguns também. comentários, Renan? Pode, na verdade acabou já a apresentação. Ah, legal. Parar aqui. Muito bacana, Renan. Pena que a gente não trouxe nenhuma medalha no tênis, né? Não foi dessa vez a Sabe na medalha. próxima. Mas olha, gente, super bacana. Acho que você abordou os principais tópicos, né? Trouxe alguns vídeos para ilustrar um pouquinho a dinâmica do jogo. Vocês puderam ver que a empunhadura da raquete, né, no forehand, no backhand, é tudo igualzinho. Os fundamentos do tênis de campo e do tênis em cadeira de rodas são iguais. O que pode acontecer, alguns atletas da classe quad, como eles têm um pouquinho mais de comprometimento de tronco, às vezes em sequela de uma paralisia ou alguma outra questão, eles pode até ser necessário fixar a mão deles, né, na raquete com o uso de faixas, tá? Isso é um recurso que a gente usa muito em iniciação. É difícil a gente ver atletas profissionais, né, atletas no rendimento, com esse tipo de limitação de preensão palmar, né? Mas, assim, no âmbito da recreação e do lazer, a gente faz muito no para-badminton também, ou no tênis em cadeira de rodas. Se o atleta não tem muita força nos dedos, né, a gente pode posicionar a raquete, né, e fazer a fixação do implemento ali com o uso de faixas e gases. Vocês viram a importância também, como o atleta brasileiro falou, da fixação do próprio atleta na cadeira de rodas, né? Porque como um dos fundamentos do tênis é justamente essa coisa de parada brusca, mudança de direção. Se ele não estiver bem fixado ali, né? A hora que ele freia, ele vai. A cadeira para, ele continua por inércia, né? Então, do ponto de vista do ensino da modalidade, gente, não tem nada de diferente, né? Eu passei 2 referências para o Renan, talvez depois eu possa compartilhar com vocês também, que são uma da Fernanda Kidin, que fez o mestrado com a gente aí na educação especial, sobre o tênis em cadeira de rodas. Ela fez um trabalho muito bacana com pessoas com deficiência física, qualificando, descrevendo todo o processo e a programação de ensino do tênis aí dentro, inclusive propondo uma forma de avaliação do desempenho dos atletas nessa modalidade. Então, ficou muito bacana, tá? E para as pessoas com deficiência intelectual, embora o tênis em cadeira de rodas não esteja acessível a pessoas com deficiência na Paralimpíada, né? Ele é muito praticado, não só na Special Olympics, como em outros contextos, tá? Por pessoas também com deficiência intelectual. E esse trabalho da Tereza é muito bacana, mesmo para quem trabalha com tênis para pessoas com desenvolvimento típico, porque ela sugere uma série de estratégias para essa fase de adaptação, de aprendizagem da modalidade, né? Por exemplo, usar raquetes um pouco maiores, com o cabo mais curto, usar raquetes alternativas feitas com cabides e meia, usar bolinhas com velocidades diferentes para permitir que o aluno tenha mais tempo de se deslocar e ter velocidade de reação. Então, tem muitas ideias bacanas no trabalho da Tereza Leitão sobre o tênis para pessoas com síndrome de Down e outros tipos de deficiências intelectuais, tá? Só um exemplo, né, assim, de como essa prática do tênis, ela pode ser acessível, ela pode ser viável também, não só dentro desse formato proposto, né, pelo Comitê Paralímpico, tá? Renan, gostei demais da apresentação, você está de parabéns. E Obrigado, bacana a gente começar com uma apresentação
participação legal, né? Porque isso aumenta a responsabilidade aí dos próximos. Turminha, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem, por favor, façam o upload até segunda-feira da semana que vem, o upload da palestra do Flávio. E assistam, né? Aproveitem o feriadão aí para assistir o Rising Phoenix no Netflix, tá bem? E fazer também a resenha. Vejo vocês, então, no dia 13 de setembro agora. Combinado? Valeu, turminha. Abração para todo mundo. Até mais, May. Cobrado, obrigado, May. Tchau, tchau, gente. Tchau, May. Até mais. Tchau.